para o vídeo de hoje, mergulharemos profundamente no sombrio passado da Rússia, mais precisamente na União Soviética, no final dos anos 1940, para contar uma história que vai testar seus limites. Naquela época, 5 prisioneiros na Rússia foram prometidos que seriam libertados do campo de trabalho se participassem de um experimento. Sua missão era simples. Eles deveriam ficar acordados por 30 dias sob observação constante, isolados do mundo em uma câmara selada, no qual um gás especial seria introduzido para mantê-los acordados. A câmara onde o experimento ocorreria estava equipada com camas, mas não havia colchões, travesseiros ou cobertores, livros para entretenimento, água, um banheiro e suprimentos de alimentos secos suficientes para todos os 5 homens por mais de um mês estavam disponíveis. A câmara estava equipada com janelas de vidro espesso pelas quais os cientistas podiam observar os prisioneiros, e microfones foram instalados para captar qualquer som. Os primeiros 5 dias decorreram sem incidentes notáveis. Os prisioneiros se comportaram normalmente, embora alguns deles apresentassem sinais iniciais de privação de sono, irritabilidade, leve paranoia e dificuldade em manter conversas. Mas na noite do 5º dia, o clima mudou drasticamente. Os homens começaram a se tornar cada vez mais paranoicos, cada um suspeitando subitamente dos outros de conspirar contra ele. Através dos microfones, os cientistas ouviram os prisioneiros secretamente sussurrando conversas distorcidas até a incompreensibilidade. Alguns dos homens começaram a rabiscar em seus livros, enquanto outros percorriam a câmara inquietos. Quando a segunda semana começou, o comportamento dos prisioneiros escalou completamente. Eles gritavam nos microfones, arrancavam páginas dos livros e as colavam nas janelas, bloqueando a visão dos pesquisadores. Depois disso, houve apenas silêncio. Até o 14º dia. Finalmente, os cientistas decidiram encerrar o experimento e anunciaram pelo sistema de som que libertariam os homens. Em vez de alegria, apenas uma única frase tranquila foi ouvida pelos microfones em resposta: "Não queremos mais ser libertados." Quando, de qualquer maneira, os cientistas abriram a câmara, se depararam com uma visão de horror absoluto. De fato, os prisioneiros não tocaram nas rações de comida desde o 5º dia. Isso não significava, porém, que não tinham comido, apenas não das provisões de alimentos. O espaço parecia e cheirava a um matadouro. Aqueles dos homens que ainda estavam vivos haviam se transformado em criaturas selvagens, parecendo ter deixado para trás qualquer consciência de sua humanidade. Enquanto eram retirados da câmara, sussurravam maniacamente repetidas vezes que queriam voltar para a sala cheia de gás, porque queriam continuar acordados. Provavelmente, ao ouvir a história do experimento do sono russo, você ficou arrepiado. Mas agora você pode respirar aliviado. Na verdade, esse experimento nunca aconteceu. Em vez disso, há mais de 10 anos, houve uma competição em um fórum online russo para inventar a lenda urbana mais assustadora já existente. Lendas urbanas são mitos modernos que são disseminados como histórias verdadeiras e, portanto, muitas pessoas acreditam nelas. Foi o que aconteceu com o experimento do sono. A história se espalhou rapidamente daquele fórum para a internet inteira, causando medo e terror. No entanto, isso não significa que no século XX não tenha havido experimentos semelhantes. Na realidade, cientistas realizaram experimentos bastante horripilantes em seres humanos há menos de 100 anos. Alguns desses experimentos são até mais terríveis do que o fictício experimento de sono russo. Portanto, queremos apresentar 3 deles a vocês agora. Que os nazistas realizaram experimentos humanos terríveis e sem sentido durante a Segunda Guerra Mundial é provavelmente bem conhecido por todos nós, mas é pouco conhecido que também houve um médico no Japão durante a Segunda Guerra Mundial que foi tão impiedoso quanto o infame Dr. Mengele na Alemanha. Na verdade, na chamada Unidade 731, uma instituição do exército japonês, o microbiologista Shiro Ishii pesquisou na área de prevenção de epidemias. O que parece útil à primeira vista, na realidade, era apenas bizarro. Shiro Ishii não pesquisou micro-organismos sob o microscópio ou tentou ajudar os doentes.
mas sim os infectou intencionalmente com as piores doenças em experimentos completamente sem sentido para ver o que aconteceria. Mas o médico não parou por aí. Na verdade, ele tentou tudo o que podia em prisioneiros inocentes e documentou por quanto tempo eles sobreviveram aos diferentes procedimentos. Seus experimentos tinham nomes como tronco de árvore esfolado, e você pode imaginar que não era um tronco de árvore que estava sendo esfolado. Além disso, Shiro Ishii experimentou muito com os efeitos de temperaturas extremamente baixas e diferenças de pressão. Ao longo dos anos, dezenas de milhares de prisioneiros de guerra foram vítimas dos experimentos que Shiro Ishii documentou meticulosamente por escrito. O que é especialmente assustador é que Shiro Ishii nunca foi punido por seus atos incrivelmente terríveis. Depois que o Japão se rendeu em 1945, o médico trocou com os americanos todas as suas anotações por sua liberdade. O governo dos Estados Unidos esperava obter informações científicas valiosas com esse passo, o que, no entanto, não aconteceu. Shiro Ishii morreu mais tarde de morte natural e nunca foi responsabilizado por nada. Os Estados Unidos também realizaram experimentos assustadores ao longo da história. Enquanto o tratamento desumano de prisioneiros em Guantánamo é conhecido pela maioria das pessoas, houve também um experimento completamente desumano realizado pelos americanos, do qual poucos sabem. O governo dos Estados Unidos conduziu um experimento de sífilis de 1946 a 1948 na Guatemala, que só veio à tona há cerca de 15 anos por meio da pesquisa de uma acadêmica. A sífilis é uma doença sexualmente transmissível e, normalmente, é estudada examinando, observando e tentando ajudar os doentes. No experimento de sífilis da Guatemala, no entanto, mulheres que já estavam infectadas foram especificamente incentivadas com dinheiro a terem relações íntimas com pessoas mentalmente incapacitadas. Muitas delas, é claro, foram infectadas e morreram como resultado. Somente em 2010, o então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, pediu desculpas às vítimas e aos seus familiares. Por último, mas não menos importante, temos um programa de pesquisa secreto dos americanos, do qual milhares de pessoas sofreram até os anos 1970. A CIA, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, realizou sob o codinome MKUltra experimentos de controle da mente. O objetivo do programa, que durou mais de 20 anos, era desenvolver um soro da verdade real, como a gente vê nos filmes. Ou seja, uma substância que faria com que as pessoas não pudessem mais mentir quando administradas. A fim de conseguir isso, a substância deveria, e cito, destruir a consciência existente para implantar uma nova consciência no vazio resultante. O mal do MKUltra estava no fato de que a CIA testou várias substâncias em pessoas que não tinham ideia do que estava acontecendo. Elas eram simplesmente administradas a cidadãos que estavam em tratamento médico ou em clínicas, por razões completamente diferentes. Enquanto confiavam em seus médicos, elas eram cobaias ignorantes de substâncias experimentais e sofriam graves danos físicos e mentais que pareciam inexplicáveis. Assim como todos os outros experimentos terríveis desse vídeo, o programa MKUltra, em última análise, não levou a nada além de muito sofrimento. A CIA destruiu quase todos os registros dos experimentos secretos de décadas, e apenas aos poucos, as comissões de investigação puderam reconstruir que o programa de pesquisa, com todas as suas terríveis consequências, não era uma teoria da conspiração, mas que os experimentos secretos em cidadãos inocentes realmente aconteceram. Então, qual desses experimentos deixou você mais assustado? Fala pra gente nos comentários. Além disso, deixa um like se você achou esse vídeo interessante e se inscreva no canal para continuar com a gente. Até a próxima, aqui no Vale a Pena Conhecer.